O convite ao proibido, a tentação, não tem como expressar sua voz se controlarmos os nossos desejos. Mas não devemos esquecer que contamos com uma ajuda soberana em primeiro lugar. Uma arma certeira contra a tentação é o autocontrole. É importante lembrar que estamos falando de matar não o pecado, mas a possibilidade de pecar. Trata-se de uma luta anterior preventiva para não precisar lidar com os estragos consequentes do pecado. Neste vídeo, queridos irmãos, quero falar com vocês sobre a tentação que antecede o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas antes de começar, quero aqui te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Rony, obreiro na casa do Senhor e vosso irmão em Cristo Jesus. Peço a você que se inscreva em nosso canal, irmãos, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com os seus irmãos e amigos. Amém? Meus queridos, a única forma de vencermos a tentação é refreando nossos desejos através da virtude do Espírito Santo, o domínio próprio. Sem boca, nenhuma voz se manifesta. No Evangelho de Tiago diz que nossos desejos são uma sedução, um engodo, são um engano porque partem de uma premissa errada e mentirosa. Eles surgem de uma contestação à voz de Deus. Quando os nossos desejos se despertam instigados pelo engano, temos que desmascará-los, como o que Deus diz em sua palavra. Se a Bíblia é uma arma, ataque com ela. Neutralize o engano de seus desejos carnais com a única verdade. Aponte a palavra contra você mesmo e leve sua própria carne cativa. Utilize as Sagradas Escrituras como ferramenta para dominar-se a si mesmo. Por outro lado, irmãos, sabemos que quem sempre vence é o mais forte. Se o espírito está fortalecido, ele vence. Mas se é a carne que está ganhando mais alimento, mais voz e mais vezes, é fato que ela vencerá. Pode-se dizer que na hora da tentação vemos o reflexo do que tem sido a vida devocional do cristão. Se há oração, leitura e meditação da palavra, bem como jejum, ele está espiritualmente fortalecido e mais apto a ganhar a batalha contra seus maus desejos. Lembrando que o crente não cai, vai caindo a cada pensamento que cede, a cada desejo enganoso que aceita, a cada dia sem alimentar seu espírito. Caminhar vencendo as tentações é o desejo de todo cristão genuíno. Porém, muitos acreditam não ser possível resistir aos desejos da carne. O pecado que desnamente assedia faz duvidar que somos filhos de Deus. Mas essa não é a verdade, irmãos, sobre nós. É preciso compreender que a Bíblia traz recursos que nos farão resistir às tentações. Sendo assim, nos tornamos vencedores. Jesus é a palavra que nos faz andar vencendo as tentações. Hoje trataremos de alguns pontos que nos ajudam na luta contra o pecado. O primeiro aspecto a destacar é que Deus não permite que sejamos tentados além dos nossos limites que podemos aguentar. Muito pelo contrário, apesar dele permitir a tentação, também providencia o livramento. Isso é, nos dá estratégias para que possamos resistir. É preciso aprender a vigiar. E um dos segredos para isso é não pensarmos de forma altiva ao nosso próprio respeito. Uma atitude que precede a queda ao pecado é acreditar que somos autossuficientes. Queridos irmãos, vejam o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Orem para que não caiam em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Jesus disse essas palavras alguns momentos antes de enfrentar a cruz. Ele estava no Getsemane com Pedro e os filhos de Zebedeu. Sua alma estava em agonia e o que ele desejava era ter amigos que vigiassem com ele, para que assim fosse possível dividir um pouco de sua dor. Entretanto, lamentavelmente, seus amigos dormiam.
não podemos negar que provavelmente havia ali um peso da opressão que os deixava sonolentos. Jesus estava consciente da tribulação que viria sobre ele e seus amigos. Eles seriam tentados. Jesus os advertiu a se tornarem vigilantes, pois apesar de estarem fortes no espírito, a carne rugiria de fraqueza diante daquilo que viria a acontecer. A alma se tornaria tempestade. Somos tentados pelos nossos medos e por aquilo que pode nos dar prazer, mesmo sendo legítimo. A oferta é que seja realizado na hora errada e independente da vontade de Deus. O pecado acontece quando tentamos fazer do nosso jeito aquilo que Deus quer que façamos do jeito dele e segundo a sua palavra. E foi essa situação que aconteceu com Adão e Eva. Meus irmãos, a Bíblia diz: devemos sujeitar-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já tentou resistir ao pecado com todas as suas forças e acabou se rendendo? Quem sabe até sentiu de alguma forma envergonhado, não é mesmo? O que acontece é que muitas vezes tentamos andar da força do nosso braço. Precisamos entender que não podemos resistir ao diabo sem nos submetermos a Deus com todo o nosso coração e alma. Não adianta relutar e nem fugir do Senhor. É preciso nos sujeitar a Ele e ao processo que temos que passar. Em nossas tentações, temos ido ao Senhor em oração? Esta é uma pergunta, queridos, que devemos fazer a nós mesmos. Ou temos nos calado em orgulho? Temos buscado sua face ou nos arrastados em dor e desilusão? Quando entendemos que em seu amor obtemos a força necessária para vencermos as tentações, fluímos em seu poder. Nosso coração não deve ser duro diante do que temos que enfrentar, mas que se torne terno em sujeição e o amor ao Senhor. Jesus, querido, se identifica e nos ajuda. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluias! Jesus se identifica com cada um de nós. Ele se tornou humano, nascendo como um bebê. Passou por todas as fases da vida até a sua morte aos 33 anos. Cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele teve uma família. Sentiu-se entristecido e angustiado. Ele chorou pelos amigos que estavam mortos. Tantas vezes se compadeceu e com compaixão amou. Amou a multidão, curou os feridos, amou os seus discípulos, até mesmo quem lhe traiu e o que negou. Jesus também foi guiado pelo Espírito no deserto para ser tentado por 40 dias. O diabo atacou Jesus, questionando-o em sua identidade como filho de Deus. Em tudo o que o diabo o desafiava, Jesus respondia citando uma parte da Escritura. E mais do que conhecer a lei, ele é a própria palavra. Assim ele nos ensina que, se queremos vencer as tentações, também precisamos ter o mesmo nível de identidade com ele e com tudo o que ele diz. Jesus sabe como nos socorrer. Ele nos faz lembrar das Escrituras e de toda e qualquer história que for importante no momento em que estamos sendo provados. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Glória a Deus. Vencendo as tentações pelo amor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos deu o seu Espírito, o qual nos ajuda em todas as coisas. Independentemente do que temos que passar, há uma promessa sobre nós. Ele estará conosco. E que maravilhoso é saber que em tudo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E mesmo quando não resistimos às tentações, temos um advogado no céu, o qual intercede por nós. Basta confessarmos os nossos pecados, pois ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Sim, o seu sangue nos livra da morte. Você também está vencendo as tentações? Essa é uma pergunta constante que devemos fazer em nossos dias. Quais estratégias o Senhor tem nos dado para permanecer inabalável? Lembre-se que esses são apenas alguns pontos que devemos observar. Queridos, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja contigo e que o Senhor te dê vitória sobre toda sorte de pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus.